Bom, como nada foi dito, vamos passar então para o nosso discente Felipe, do programa também de tutoria, onde ele vai falar a respeito da inexistência de solução via radicais para equações de grau maior ou igual a 5. Só esperemos um momento até ele estar aqui a postos. Bom, Felipe agora vai nos apresentar. Felipe, já está por aí? Oi? Opa! Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Estamos. Ok, então, assim que eu puder começar. Pode começar, fique à vontade. Ok, então vamos começar aqui. O meu nome é Luiz Felipe Vital de França. Eu sou aluno do curso de Matemática Pura e eu vou fazer uma apresentação sobre a inexistência de solução via radicais para equações de grau maior do que ou igual a 5. Então, sem mais delongas, vamos começar a apresentação. Aqui, um pouco do conteúdo do que eu vou abordar. A gente vai começar com uma introdução. Logo em seguida, eu vou abordar o que seria a solubilidade via radicais. Em seguida, eu vou falar de um tópico que é muito importante, que é grupos solúveis, que está diretamente relacionado com o tópico seguinte, que é o critério de Galois. E no final tem as referências. Então, vamos para a introdução. Uma grande questão na álgebra clássica era se havia ou não fórmulas para a solução de equações polinomiais de alto grau, análoga à fórmula quadrática para equações de segundo grau. Embora fórmulas para equações de terceiro e quarto graus tenham sido encontradas no século XVI, nenhum progresso posterior foi feito por quase 300 anos. Então, Ruffin e Abel dão uma resposta surpreendente. Não há fórmula para a solução de todas, muito importante aqui, de todas as equações polinomiais de grau n quando n é maior do que ou igual a 5. Esse resultado não excluiu a possibilidade de que as soluções de tipos especiais de equações podem ser obtidas a partir de uma fórmula, e nem deu qualquer pista sobre quais equações podem ser resolvidas por fórmula. Foi um incrível e original trabalho de Galois que forneceu a explicação completa, incluindo um critério que a gente vai abordar aqui, para determinar quais equações polinomiais podem ser resolvidas por uma fórmula. As ideias de Galois tiveram uma profunda influência no desenvolvimento da matemática, muito além do escopo do problema de solução original. As soluções da equação f de x igual a zero estão em alguma extensão do corpo dos coeficientes de f de x, desse polinômio. A descoberta notável de Galois foi a estreita conexão entre tais extensões de corpos e grupos. Uma descrição detalhada dessa conexão é dada pelo teorema fundamental da teoria de Galois. E esse teorema é a principal ferramenta para provar o critério de Galois para a solubilidade de equações via fórmula. Então, o que seria a solubilidade via radicais? As soluções da equação quadrática ax² mais bx mais c igual a zero são dadas pela conhecida fórmula de Bhaskara, né? Essa fórmula aqui que a gente aprende no colégio. Esse fato já era conhecido na antiguidade. No século XVI foram descobertas fórmulas para a solução de equações de terceiro e quarto grau. Por exemplo, esse tipo de equação aqui, ax ao cubo mais bx mais c, no caso, quando o coeficiente uma equação cúbica que o coeficiente do x ao quadrado é igual a zero. As soluções são dadas por essas fórmulas aqui, onde o d, que aparece dentro dessa raiz, é igual a b ao cubo sobre 27 mais c ao quadrado sobre 4, e esse w aqui é menos 1 mais raiz de 3i sobre 2. É uma raiz cúbica complexa de 1.
Então, continuando. No início do século XIX, Ruffini e Abel provaram independentemente que para n maior do que ou igual a 5 não existe fórmula para a solução de todas as equações de grau n. Mas a análise completa do problema é devido a Galois, que forneceu um critério para determinar quais equações polinomiais podem ser resolvidas por fórmula. Esse critério, que apresentaremos aqui, possibilitará que exibamos uma equação polinomial de quinto grau que não pode ser resolvida por uma fórmula. Então, no final da apresentação, a gente vai ver uma equação polinomial de quinto grau que não é resolvida por fórmula. E, para simplificar a discussão, vamos supor que todos os corpos têm característica zero. Então, conforme ilustrado acima, uma fórmula é um procedimento específico que começa com os coeficientes do polinômio f de x pertencente a f de x. Isso aqui é o corpo de polinômios, né, cujos coeficientes pertencem ao corpo f, e chega às soluções da equação f de x igual a zero, utilizando apenas as operações de corpo, que são adição, subtração, multiplicação e divisão, e a extração de raízes, né, você tira a raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, etc. Nesse contexto, uma enésima raiz de um elemento c em f é qualquer raiz desse polinômio aqui, x elevado a n menos c, em alguma extensão de f. Então, se f de x pertence a f' de x, a execução de operações de corpo não nos tira do corpo de coeficiente de f. Se a gente tem dois elementos do corpo f e somar, subtrair, multiplicar, dividir, a gente vai obter um resultado, né, um elemento que pertence a esse corpo f, por conta dessa propriedade de corpos, que é o fechamento. No entanto, você tirar uma enésima raiz pode nos levar a uma extensão de corpo. Tirar uma emésima raiz depois disso pode nos mover para outra extensão de corpo. Portanto, a existência de uma fórmula para as soluções de f de x igual a zero implica que essas soluções estão em algum tipo especial de extensão de f. Então, vamos para uma definição aqui. Disse que o corpo K é uma extensão radical de um corpo F se existe uma cadeia de corpos dessa forma, né? F0 que está contido em F1, que está contido em F2, até chegar ao K, tal que para cada I, né, igual a 1, 2, 3, até o T, Fi é igual a Fi menos 1 de U de I. E alguma potência de UI está em Fi menos 1. O que isso significa? Que F1 é uma extensão simples de F0, F2 é uma extensão simples de F1, e assim sucessivamente. E além disso, esse elemento UI, né, qual a propriedade dele? Alguma potência de UI está em Fi menos 1. Agora, seja f de x pertencente a f de x. Disse que a equação f de x igual a zero é solúvel via radicais se existe uma extensão radical de f que contém um corpo de decomposição de f de x. A discussão anterior mostra que se houver uma fórmula para suas soluções, então a equação f de x igual a zero é solúvel via radicais. Então, isso que significa que uma equação é solúvel via radicais. Se existe uma fórmula nesse sentido apresentado, né, para encontrar as soluções da equação. Reciprocamente, se f de x igual a zero não é solúvel via radicais, então não pode haver uma fórmula, no sentido discutido acima, para encontrar suas soluções. Então agora a gente vai falar de grupos solúveis, um tópico que vai ser muito importante, né, principalmente no final, quando a gente trabalhar com aquela equação do quinto grau, que não é solúvel via fórmula. Então, antes de declarar o critério de Galois para uma equação ser solúvel via radicais, precisamos introduzir uma nova classe de grupos. Disse que o grupo G é solúvel se existe uma cadeia de subgrupos dessa forma, G0, que contém G1, que contém G2, e assim sucessivamente até chegar no grupo identidade, tal que cada GI é um subgrupo normal do grupo anterior GI-1, e o grupo quociente GI-1 sobre GI é abeliano. Agora a gente vai ver um teorema que é muito importante para provar a insolubilidade do quinto grau. É o primeiro teorema que a gente vai falar aqui. Teorema 1. Para n maior do que ou igual a 5, o grupo Sn, né, o grupo das permutações, não é solúvel. A demonstração é por absurdo. Suponhamos, né, por contradição, que Sn é solúvel e que essa aqui é a cadeia de subgrupos requerida pela definição de grupo solúvel, né, até chegar no grupo identidade. Então, seja RST um triciclo arbitrário qualquer, né, e seja UV elementos quaisquer, né, desse conjunto aqui, 1, 2, 3 até o N, diferente de RST, e a gente sabe que o IV existem porque N é maior do que ou igual a 5. Então, visto que Sn sobre G1 é abeliano, G1 deve conter esse elemento aqui, né, que por sua vez, né, depois de algumas manipulações, a gente vai chegar aqui ao triciclo RST, ou seja, a gente pegou um triciclo arbitrário e provou que ele está contido em Sn. Portanto, G1 contém todos os três ciclos.
Como G1 sobre G2 é abeliano, a gente repete o argumento com G1 no lugar de Sn e G2 no lugar de G1, e a gente conclui que G2 contém todos os 3 ciclos. E aí a gente vai repetindo esse argumento, né, até chegar à conclusão de que o subgrupo identidade GT contém todos os 3 ciclos, o que é uma contradição. Portanto, Sn não é solúvel. Né? Para n maior do que ou igual a 5, igual a 5, 6, 7, etc., Sn não é solúvel. E tem o teorema 2 aqui, né? Esse teorema, eu não coloquei a demonstração por uma questão de tempo mesmo, né? Eu só vou enunciá-lo aqui. Mas o teorema 2 ele diz o seguinte, que toda imagem homomorfa de um grupo solúvel G é solúvel. Isso aqui também a gente vai usar no final. E agora, finalmente, vamos falar do critério de Galois. Se f de x pertence a f de x, então o grupo de Galois do polinômio f de x, né, é representado dessa forma, Galois de k sobre f, onde k é um corpo de decomposição de f de x sobre f. E o critério de Galois afirma que f de x igual a zero é solúvel via radicais se, e somente se, o grupo de Galois de f de x é um grupo solúvel. A fim de provar o critério de solubilidade de Galois, precisamos de mais informações sobre extensões radicais e raízes enésimas. Então, se f é um corpo e z é uma raiz desse polinômio aqui, x elevado a n-1, em alguma extensão de f, né, ou seja, z elevado a n igual a 1, então z é chamada de raiz enésima da unidade. A derivada n, que multiplica x elevado a n-1, de x elevado a n menos 1, é não nula, visto que f tem característica zero. E coprima com x elevado a n-1. O que isso significa? Que esse polinômio, x elevado a n-1, é separável. Logo, existem exatamente n raízes enésimas da unidade distintas em qualquer corpo de decomposição K de x elevado a n-1. Se z e tal são raízes enésimas da unidade em K, então z que multiplica tal elevado a n vai ser z elevado a n que multiplica tal elevado a n, que é igual a 1 vezes 1, que é igual a 1. Ou seja, z vezes tal é também uma raiz enésima da unidade. Como o conjunto das raízes enésimas da unidade é fechado pela multiplicação, ele é um subgrupo de ordem n do grupo multiplicativo do corpo K. E, portanto, ele é cíclico. Se ele é cíclico, ele contém um gerador. Um gerador desse grupo cíclico de raízes enésimas da unidade, em K, é chamado de raiz enésima primitiva da unidade. Portanto, z é uma raiz enésima primitiva da unidade se, e somente se, z ao quadrado, z ao cubo, e assim sucessivamente, até z elevado a n, são justamente as n raízes enésimas distintas da unidade. Agora a gente vai apresentar um lema, né, abordando esse assunto de raiz enésima primitiva da unidade. Em seguida, vamos falar um pouco de 2 teoremas, que são casos particulares, do critério de Galois, e em seguida vamos falar do critério de Galois, propriamente dito. Então, o que diz o lema 1? Seja f um corpo e z uma raiz enésima primitiva da unidade em f. Então, f contém uma raiz désima primitiva da unidade para cada divisor positivo d de n. Demonstração. Por hipótese, z tem ordem n no grupo multiplicativo de f. Então, se n igual a d vezes t, então z elevado a t tem ordem d. Logo, z elevado a t gera um subgrupo de ordem d, onde cada um dos elementos deve ter ordem divisível por d. Em outras palavras, z elevado a t elevado a k elevado a d vai ser igual a 1 para todo k. Portanto, as d potências distintas, z elevado a t, z elevado a t ao quadrado, e assim sucessivamente, até z elevado a t elevado a d igual a 1, são raízes desse polinômio, x elevado a d menos 1. E como x elevado a d menos 1 tem no máximo d raízes, então toda raiz désima da unidade é uma raiz de x elevado a d menos 1. E z elevado a t é uma raiz désima primitiva da unidade. Então agora a gente pode unir os temas anteriores que a gente abordou, né? Extensões radicais, raízes da unidade, né? E provar 2 teoremas que são casos particulares do critério de Galois. E assim como são ferramentas essenciais para provar o caso geral. Então o que diz o teorema 3? Seja f um corpo de característica zero e z uma raiz enésima primitiva da unidade em alguma extensão de f. Então k igual a f de z é uma extensão normal de f e o grupo Galois de k sobre f é abeliano. Então como seria a demonstração? Esse corpo k igual a f de z contém todas as potências de z, né, pela própria forma como ele está definido, e é, portanto, um corpo de decomposição desse polinômio, x elevado a n menos 1. Consequentemente, k é normal sobre f. Todo automorfismo do grupo de Galois deve mapear z para uma raiz de x elevado a n menos 1. Isso é uma propriedade do grupo de Galois. Então, se sigma e tal pertence a Galois de k sobre f, né, então sigma de z é igual a z elevado a k, e tal de z é z elevado a t, onde k e t são números inteiros. A gente vai chegar a essas 2 equações aqui,
e no final a gente vai concluir que sigma composta com tal é igual a tal composta com sigma. Isso significa que galo A de K sobre F é abeliano. A gente vê a comutatividade aqui, com a operação de composição de funções. O teorema 4 ele é bem parecido com o teorema 3, eu vou passar rápido por ele aqui. Ele é mais ou menos uma generalização do mesmo, né, do teorema 3. Mas o que diz o teorema 4? Seja F um corpo de característica zero que contém uma raiz enésima primitiva da unidade. Se U é uma raiz de x elevado a n menos c pertencente a f de x em alguma extensão de f, então K igual a f de U é uma extensão normal de f e galo A de K sobre f é abeliano. Demonstração muito análoga do teorema 3. Por hipótese, U elevado a n igual a c. Se z é uma raiz enésima primitiva da unidade em f, então para qualquer k a gente vai observar isso daqui, que z elevado a k vezes U elevado a n, né, a gente vai chegar no elemento c. Consequentemente, né, como z ao quadrado e até z elevado a n igual a 1 são elementos distintos de f, porque o polinômio é separável, então esses elementos aqui, z que multiplica u, z ao quadrado vezes u, e assim sucessivamente, que são todos iguais a u, são as n raízes distintas desse polinômio, x elevado a n menos c. Isso significa, né, que k, que é igual a f de u, é um corpo de decomposição de x elevado a n menos c sobre f, e, portanto, é normal sobre f. E agora, analogamente, como a gente fez no teorema 3, se sigma e tal pertencem a galo A de K sobre f, a gente vai ter que sigma de U é igual a z elevado a K vezes U, e tal de U vai ser igual a z elevado a T vezes U, onde K e T são inteiros. E disso a gente vai chegar a essas duas equações aqui, né? E no final a gente vai concluir que sigma composta com tal é igual a tal composta com sigma, né? A gente vai ver a comutatividade, isso significa que o grupo galo A de K sobre f é abeliano. E agora, finalmente, a gente vai chegar à parte principal da apresentação, que é o critério de galo A. Teorema 5, o último teorema, e logo em seguida a gente vai ver o exemplo que eu comentei lá no início, do polinômio do quinto grau. Então, teorema 5, critério de galo A. Seja f um corpo de característica zero e f de x pertencente a f de x. Então, f de x igual a zero é solúvel via radicais se e somente se o grupo de galo A de f de x é solúvel, né? A gente já havia comentado isso, né? Estamos repetindo agora. Aqui a gente vai comentar apenas a metade do teorema que será necessária abaixo. E a demonstração é extensa, né? Ela é muito detalhada, não daria tempo de eu colocar aqui a demonstração inteira, mas eu separei alguns tópicos de qual seria a ideia da demonstração. Suponhamos que f de x igual a zero é solúvel via radicais. A demonstração, cujos detalhes omitiremos aqui, é feita em 3 passos. Primeiro, existe uma extensão radical normal K de f, que contém um corpo de decomposição E de f de x. O segundo passo é mostrar que o corpo E é normal sobre f. E o terceiro passo é provar que qualquer corpo intermediário de K, que seja normal sobre f, tem um grupo de galo A solúvel. Em particular, galo A de E sobre f, o grupo de galo A de f de x é solúvel. Para quem já viu o teorema fundamental da teoria de galo A, dá para notar aqui a relação, né, entre corpos intermediários e subgrupos, né? Mas agora a gente vai usar o teorema 5 para demonstrar a insolubilidade do quinto grau. E está aqui o nosso exemplo. Afirmamos que o grupo de galo A do polinômio f de x igual a 2x elevado à quinta menos 10x mais 5 pertencente a q de x é o S5, o qual não é solúvel pelo teorema 1, que a gente viu lá no início. Consequentemente, essa equação 2x elevado à quinta menos 10x mais 5 igual a 0 não é solúvel via radicais por conta do teorema 5, critério de galo A. Então, como explicado na página 3, não existe fórmula envolvendo apenas operações de corpo e extração de raízes para a solução de todas as equações polinomiais de quinto grau. Então, para provar nossa afirmação, notemos que a derivada de f de x é 10x elevado à quarta menos 10, cujas únicas raízes reais são mais ou menos 1. As outras são mais ou menos i. Então, f2g de x, a derivada segunda, né, é 4x ao cubo. E o teste da segunda derivada, né, do cálculo elementar vai mostrar o quê? Que f de x tem exatamente um máximo relativo em x igual a menos 1, um mínimo relativo em x igual a 1 e um ponto de inflexão igual a 0. Com isso, a gente pode constatar que f de x tem exatamente 3 raízes reais, o que significa que as outras duas são raízes complexas. Notemos que f de x é irredutível em q de x pelo critério de Eisenstein, com p igual a 5. Se K é um corpo de decomposição de f de x em C, então o grupo galo A de K sobre Q tem essa ordem aqui, dimensão de K sobre Q, pelo teorema fundamental. E se R é uma raiz qualquer de f de x,
Então, a dimensão de K sobre Q vai ser igual ao quê? Vai ser a dimensão de K sobre Q de R, que multiplica a dimensão de Q de R sobre Q. E, além disso, a gente sabe que a dimensão de Q de R sobre Q é igual a 5, né? Porque o polinômio é do quinto grau. Logo, a ordem de Galois de K sobre Q é divisível por 5. Disso, segue que Galois de K sobre Q contém um elemento de ordem 5. O grupo Galois de K sobre Q, considerado como um grupo de permutações das raízes de f de x, é um subgrupo de S5. Contudo, os únicos elementos de ordem 5 em S5 são os 5 ciclos. Logo, Galois de K sobre Q contém um 5 ciclo, né? Um ciclo que tem 5 elementos. E o que a gente sabe também? Que a conjugação complexa ela induz um automorfismo em K. E esse automorfismo ele permuta as duas raízes não reais e fixa as 3 raízes complexas. O que isso significa? Que Galois de K sobre Q contém uma transposição, ele contém um ciclo de 2 elementos. Só que o único subgrupo de S5 que contém tanto um 5 ciclo quanto uma transposição é o próprio S5. Portanto, esse grupo Galois de K sobre Q vai ser igual ao grupo S5 a menos um isomorfismo, como afirmado. Ou seja, o grupo de Galois desse polinômio aqui vai ser o grupo S5 a menos de um isomorfismo. A gente já viu lá no início que esse grupo não é solúvel. Então, pelo critério de Galois, esse polinômio aqui não é solúvel via radicais. E isso já finaliza, com isso a gente já pode concluir isso daqui, né? Não existe uma fórmula para solução de todas as equações polinomiais de quinto grau, porque a gente já tem aqui um contra-exemplo, uma equação do quinto grau que não é solúvel via fórmula. É a referência que eu usei, né? O livro do Thomas Langford, Abstract Algebra, terceira edição. E é isso. Finalizo a apresentação aqui. Espero que tenham gostado. Obrigado, Felipe. Deixa eu ver se alguém vai querer falar aqui, comentar alguma coisa sobre. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Opa, Felipe, pode falar, porque cortou aqui. Nossa, eu ia perguntar se já tinha parado de compartilhar a tela. Já parou. Ok. Excelente palestra, realmente. Parabéns, Felipe. Uma ótima apresentação. Obrigado a todos. Muito obrigado mesmo. Bom, pessoal, a gente vai dar uma pausa de 5 minutos, só para, como já tiveram um ciclo de 3 apresentações, uma pausa de 5 minutos é interessante para dar uma leve descansada. Então, daqui a 5 minutos nós voltamos com a apresentação do Thiago Cacau. Tudo bem? Até daqui a pouco.